Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos ao curso de Gestão e Diversidade na Escola. Hoje, vocês têm acesso a conhecimentos sobre o tema Direito à Educação com a professora Crislane Azevedo. Eu sou Lohana Beatriz e vou acompanhá-los na sessão de hoje. Só lembrando, o curso é à distância e conta com um encontro presencial mensal, cujas datas e locais de encontro vocês localizam na nossa plataforma informativa, onde inclusive vocês podem encontrar todas as informações sobre o curso, enviar dúvidas, mensagens e ter acesso aos textos relativos às nossas 13 sessões formativas e aos links de todos os vídeos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e também pelo e-mail do curso. Eu queria destacar também a importância de vocês enviarem suas dúvidas sobre os temas para a professora Crislane, para que ela possa responder ainda no vídeo sobre o tema. Para cada tema, vocês receberão indicações de leitura com antecedência, podendo assim ler e enviar as suas dúvidas antes da gravação dos vídeos. Eu queria destacar também a importância dos encontros presenciais para que todos possam aprofundar os estudos e conhecer os demais participantes do curso, ampliar a sua rede de comunicação e conhecer as experiências dos colegas em torno dos temas trabalhados no curso. Eu passo agora a palavra para a professora Crislane e volto daqui a pouco com as perguntas que vocês enviaram para a sessão de hoje. Olá a todos, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Claro que não é algo simples, nem muito convencional dizer isso, que é um prazer estar aqui com vocês, uma vez que vocês não estão aqui na minha frente. Diferente daquilo que nós já estamos acostumados diariamente, que é estar em sala de aula com a presença de alunos, cursistas, orientandos. Aqui sou eu, a câmera, o Emerson e a Lohana nos acompanhando na sessão. Mas eu digo que é mesmo um prazer porque, de alguma forma, o prazer existe por saber que nós estamos em contato. Como Lohana disse, via plataforma, via e-mail, pelos canais de comunicação que nós temos aqui no curso. E é naturalmente um prazer poder contribuir de alguma maneira com a formação de licenciandos, de professores e gestores escolares. Eu sou Crislane Azevedo, sou formada em História, licenciatura, bacharelado, tenho mestrado e doutorado em Educação e hoje sou professora da UFRN, ligada ao Centro de Educação. Hoje trataremos aqui, nesta sessão formativa, de um tema que é muito caro para mim, que é Direito à Educação, que é a temática, entre as 13 temáticas que compõem o curso, que talvez mais se aproxime da minha trajetória de pesquisa, há muitos anos dedicada à história da educação brasileira. Quando falamos, então, de direito à educação, não podemos deixar de lado a trajetória histórica da educação no Brasil, né, e que constitui a educação como um direito. E é assim que a nossa sessão formativa vai ser iniciada, com um histórico sobre o direito à educação e vamos adentrando aí nas garantias legais, sobretudo nas atuais. Tá? Então, o último bloco, a última parte da nossa sessão formativa, nela vamos nos dedicar mais à LDB, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que são mecanismos legais que nós temos ainda em vigor no país, orientando aí o direito à educação das nossas crianças e adolescentes, à educação. Em termos, portanto, de objetivos, o que é que nós vamos trabalhar? Lembrando que todos os objetivos de todas as nossas sessões estão lá no manual do cursista, certo? Mas quais são, então, os nossos objetivos de hoje? De alguma forma, até eu já falei sobre eles, mas vamos diretamente aos objetivos. O que nós vamos fazer hoje?
Vamos discutir sobre o direito à educação e o seu funcionamento no Brasil, da sua primeira previsão até os dias atuais. Vamos contextualizar o direito à educação no pós-Constituição de 88 e vamos discutir sobre o papel de docentes e gestores escolares acerca da garantia do direito à educação. Por quê? Porque quando falamos em direito à educação, não podemos nos limitar à legislação. É um direito? Vamos nos pautar nas leis, nos decretos, portarias, resoluções de Conselho Nacional de Educação, de Conselho Estadual de Educação e outros órgãos semelhantes? Sim, vamos, mas não só. Quando falamos em direito, sobretudo da efetivação desse direito, não podemos deixar de lado o papel, a função de docentes e gestores no que diz respeito à garantia da lei. Então, o direito à educação, da primeira Constituição, que nós vamos tratar aqui, passando pela... E sem esquecer do período colonial, também não podemos deixar de tratar. Vamos passar pelo período imperial e vamos chegar aos dias atuais, no pós-Constituição de 88, e chegaremos no papel dos profissionais de educação na escola, no processo de garantia desses direitos. E vamos dividir aí esses 3 objetivos em mais ou menos 2 blocos de conteúdo temático. Penso que cada bloco, portanto, cada bloco de conteúdo, cada 2 blocos de conteúdo, cada bloco de conteúdo vai ocupar 2 blocos de tempo aqui da nossa sessão. E aí os 2 últimos blocos de tempo aqui da nossa sessão, nós trataremos do segundo bloco temático. Então, o primeiro bloco temático é o histórico, tratando dos processos, e dos pressupostos que embasaram esse direito, e o segundo bloco temático, que são as garantias legais. Então, as instituições, LDB, Estatuto da Criança e Adolescente e outros códigos legais, e o papel da escola e de seus agentes serão tratados, todos esses aspectos serão tratados aí nos nossos 2 últimos blocos de vídeo, de tempo aí de vídeo da nossa sessão. 2 últimos blocos, trataremos todos esses aspectos e com atenção ao papel da escola e dos seus agentes. Então, tratando aí dos primeiros momentos da educação como direito no Brasil. Esses primeiros momentos nos levariam ao período do descobrimento do Brasil. Descobrimento, achamento, encontro de culturas, chegada dos europeus, como preferirem. Tá? O que importa é que eles chegaram aqui, havia uma população nativa e, a partir de então, mudanças ali naquele local, no local que hoje nós chamamos de Brasil, começam a ocorrer. Daí, dá-se início a um processo de colonização e esse processo vem atrelado a um sistema escravista, de exploração. E o pano de fundo disso é o sistema capitalista. As relações de produção, e relações sociais excludentes. E, nesse sentido, nem todos tinham acesso a um processo educacional. Por quê? Porque, mesmo sendo um sistema escravista, não podemos perder de vista o pano de fundo, que era o sistema capitalista que estava em processo de formação. E, em termos de educação, nós temos aí o trabalho dos jesuítas, via Ratio Studiorum, sobre o qual nós vamos comentar um pouco mais adiante. Então, essa educação, conforme a esse nosso slide 5, Ratio Studiorum, conforme a Companhia de Jesus, os seus estudos são baseados, sobretudo, para a preparação de uma elite, para a vinda dos jesuítas para o Brasil, tinha como perspectiva inicialmente a ampliação do número de fiéis. A educação que começaram a organizar foi em decorrência disso, mas daí o aumento dos fiéis e a necessidade de aumento de quadros profissionais que dessem continuidade ao trabalho e à cultura que eles representavam, nesse processo foi se estruturando uma organização educacional elitista. Por isso, cursos de humanidades estavam na cena da vez. Quem tinha acesso?
eram os membros das camadas mais favorecidas da fortuna, que tinham condições econômicas de ascender ao ensino superior. Então, cursos de teologia, filosofia foram trabalhados pelos jesuítas. Muitos dos que estudaram nos colégios jesuítas eram aqueles que tinham condições de ir para a Europa, dar continuidade aos seus estudos, ou em cursos de direito, nas faculdades portuguesas, ou em cursos de medicina, nas faculdades francesas. E era um ensino de característica humanística. Portanto, naquela ocasião, século XVI, XVII, era livresco, acadêmico, aristocrático. Era um ensino de caráter religioso, católico. E esse trabalho de formação educacional trazia o revestimento da cultura portuguesa da época, naturalmente, e as representações que se tinha acerca do trabalho levava a um distanciamento entre trabalho intelectual e trabalho manual, como mostra aí o slide 6. E isso era uma característica da época, da sociedade do período, que era mesmo dividida entre uma minoria de grandes latifundiários e uma maioria, né, uma grande massa de escravos e agregados de outro lado. Escravos ou escravizados, como a historiografia vem trabalhando. Então, era essa a composição da sociedade brasileira, sobretudo entre os séculos XVI e XVIII, um período em que os jesuítas permaneceram à frente da educação no país, né, no futuro país Brasil. Nós temos aí um vídeo que nós vamos passar para vocês, que traz uma contextualização acerca desse papel e da inserção, como ela foi feita, dos jesuítas na organização educacional brasileira. E aí nós vamos pedir aqui, tá, para o pessoal da edição rodar o vídeo, ok? Foi daqui, da antiga sede da Companhia de Jesus em Lisboa, que saíram os primeiros padres jesuítas em direção ao Brasil. Seguidores da ordem religiosa que mais teve influência na educação brasileira, os jesuítas foram responsáveis pelo ensino no país por 210 anos. Ainda hoje, se discute qual era o objetivo desses missionários, que chegaram ao Brasil junto com os colonizadores, pouco depois da descoberta das novas terras. Catequizar? Educar? Afinal, o que trouxe os jesuítas para tão longe? O historiador português Jorge Couto estuda a influência dos jesuítas no Brasil e no mundo e dirige a Biblioteca Nacional de Portugal, onde a equipe da Univesp TV veio encontrá-lo. O seu projeto inicial era missionação, conversão de almas, conquista de almas, fosse primeiro de infiéis, depois de gentios, para a salvação. E a questão da educação surge um pouco depois, pelo facto de o escola fundador da Companhia de Jesus ser detentor de um elevadíssimo nível intelectual que o distinguia da generalidade das ordens religiosas existentes. E só a pressão das elites católicas, italianas, espanholas, portuguesas e francesas é que fizeram com que a Companhia de Jesus e, sobretudo, o seu fundador aceitasse a muito custo que a Companhia também se dedicasse ao ensino. Padre Klein, da Ordem dos Jesuítas, foi aluno do Colégio Jesuíta São Luís, em São Paulo, e anos mais tarde tornou-se reitor do colégio. Eles educavam catequizando e catequizavam educando. E virtudes e letras, já era um princípio desde Santo Inácio de Loyola, fundador da ordem, era esse, virtudes e letras, era um elo, uma ligação. Então eles vinham fazer a educação e através disso transmitir os valores cristãos e suscitar a adesão dos educandos para o cristianismo, né? O filme Anchieta, José do Brasil, do cineasta Paulo César Saraceni, conta a história dos primeiros jesuítas que chegaram ao Brasil colônia e as dificuldades que esses missionários enfrentaram. Convencer o europeu de que o índio era gente foi
foi uma das grandes batalhas do padre Manuel da Nóbrega, chefe da primeira missão jesuítica ao Brasil. Essa questão está no texto Diálogo sobre a Conversão do Gentio. O professor de Teoria Literária Alcir Pécora, diretor do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, tem vários trabalhos voltados à literatura do período colonial. E nós convidamos os dois para eles fazerem uma leitura desse texto do diálogo sobre a conversão do gentio, do padre Manuel da Nóbrega. Esse é um diálogo constituído apenas de duas personagens. Um deles, justamente, é o ferreiro Mateus Nogueira, que, de certa forma, vai ser quem vai conduzir o diálogo na direção daquilo que pretende determinar o Nóbrega, né? E o outro é o Gonçalo Álvares, que domina muito a língua dos indígenas e pratica diariamente com ele as verdades da religião, o catecismo e tudo mais. Na leitura deste diálogo, o ator Eduardo Parisi interpreta Gonçalo Álvares, o Língua, e o ator Rodrigo Pessim faz o papel do ferreiro Mateus Nogueira. Dizei-me, irmão Nogueira, esta gente são próximos? Parece-me que sim. Por que razão? Porque nunca me acho senão com eles, ou com seus machados e foices. E por isso lhe chamais próximos? Sim, porque próximos, chegados, quer dizer, e eles sempre se chegam a mim. E eu, como a próximo lhes faço, cuidando que cumpro o preceito de amar ao próximo como a mim mesmo. Estes têm alma como nós? Mas isso está claro, pois a alma tem 3 potências: entendimento, memória e vontade, que todos têm. E aqui ele usa Santo Agostinho, na verdade, que é o grande teólogo, né, em que diz que justamente que o homem se define por 3 potências ou faculdades, né, da alma, que são entendimento, ou seja, inteligência, memória, a capacidade de lembrança, e vontade. Essa pinacoteca do Museu Anchieta, tá legal? Então, a sala dos quadros, uma coleção de quadros de pinturas que mostram esses padres que fizeram parte da história da cidade de São Paulo, tá legal? Então nós temos aqui a princípio um quadro bem interessante que mostra esses 2 principais padres que fizeram parte da história de São Paulo, ou 2 padres que são talvez as 2 figuras mais conhecidas nessa história da cidade, que é o padre Manuel da Nóbrega, o superior da Companhia de Jesus aqui no Brasil, tá legal? E o padre José de Anchieta. Essa cena do filme José de Anchieta mostra o jesuíta conversando em tupi com os índios que buscava catequizar. Anchieta falava fluentemente a língua dos índios. Os padres línguas com mais aptidão para a aprendizagem das línguas indígenas ensinavam àqueles que chegavam ao Brasil a língua da terra, como então se chamava, para designar o tupi-guarani, e quando houve massa crítica suficiente, passaram a ser formados, quer no Colégio de Coimbra, quer em Lisboa, no Colégio de Santo Antão, nas línguas dos povos em que iam trabalhar. O educador e sociólogo Fernando de Azevedo, no livro A Cultura Brasileira, escreve que logo ao desembarcarem, os jesuítas fundaram as suas residências ou conventos, a que chamavam de colégios para o domínio das almas. Eles penetraram as aldeias dos índios, multiplicando ao longo da costa seus principais pontos de irradiação. Criação de colégios? Por que os jesuítas fundavam colégios? Todos esses colégios eram fundados a pedido das elites locais que tinham de contribuir financeiramente. Ou seja, as elites locais pediam à companhia que fundasse um colégio e apresentavam os bens e os rendimentos que esses bens podiam dotar esse colégio. Desde a vinda deles em 1549, até a expulsão no Pombal, já, né, no século XVIII, eles foram praticamente hegemônicos em termos de ensino, né? Mas, de fato, quem tinha acesso aos colégios jesuítas eram o que eles chamavam de elite, né? Elite local, sobretudo das grandes cidades, digamos, as principais cidades em que havia um colégio jesuítas, né?
Então, era geralmente os filhos de portugueses, né, que tinham, ou então alguém que já tinha enricado por algum motivo, um dono de engenho ou coisa parecida, mas era, em geral, quem tinha emprego nos empregos públicos, né, concessões reais, e pessoas que eram consideradas da elite local. Quer dizer que os colégios eram para as elites. Mas e os indígenas? Há muito pouca documentação que refira a presença de índios nos colégios, mas nas aldeias, nos aldeamentos, aí sim havia um ensino generalizado. Mas o colégio já era um grau superior, já era um grau em que normalmente as elites é que tinham acesso. Havia dois tipos de ambientes escolares: os aldeamentos e os colégios jesuítas. Enquanto os aldeamentos se dedicavam à educação e à catequização dos índios, os colégios cuidavam da educação dos filhos da elite colonial. Há um grande rigor do ponto de vista da austeridade, do comportamento moral, das inovações pedagógicas que os jesuítas introduzem em todo o mundo, que vão atrair as elites e que vão levar a que por toda a Europa Católica surjam colégios, desde o Colégio de Jesus em Roma, chegando a Nagasaki, no Japão, até à rede de colégios que foi criada no Brasil. O primeiro em 1549, em Salvador, depois gradualmente São Vicente Santos, também no Espírito Santo, em Ilhéus, em São Paulo. Dia 25 de janeiro é o dia de São Paulo, o dia que o apóstolo Paulo se converte ao cristianismo. Esse dia, o dia deste santo, é utilizado para celebrar essa missa do colégio, e a partir daí o colégio passa a ser chamado de Colégio São Paulo de Piratininga. O nome do colégio é São Paulo. Então o colégio é que batiza a região. Então vocês viram aí no vídeo, não é, como esse processo foi estruturado, como ele se organizou na base dessa sociedade. E isso aí que vocês viram segue até o século XVIII, até meados do século XVIII. E o que é que nós temos aí em meados do século XVIII? Em termos do que hoje a gente chama de século, né, em relação ao XVIII, a gente chama de século do século do Iluminismo, não é? Um momento considerado da razão, não é? Dos preceitos científicos, é o século da razão. E o ideário iluminista, que colocava a razão acima da fé, lá no século XVIII, chega ao Brasil via Dom José, como mostra aí o nosso slide 7. Então, o Dom José e o Marquês de Pombal, eles chegam aqui e, com o revestimento das ideias iluministas, o que é que ocorre? O Marquês de Pombal, ele tem o contato com essas ideias e, como consequência do trabalho que vai ser desenvolvido em função dessas ideias, nós vamos chegar a um processo de expulsão dos jesuítas, que vai ocorrer aí por volta, né, dos meados do século XVIII. E a expulsão dos jesuítas, sob o lema do iluminismo, representava, na verdade, o quê? Que a educação, ela precisava se separar dos aspectos religiosos, tendo em vista a aproximação com a ciência. Era o século da razão, portanto, era o século da valorização do conhecimento científico. Valorização da razão humana, e isso vai influenciar a educação. Mas isso significa que todos os jesuítas foram expulsos? Todos eles? E quem ficou no lugar deles conduzindo processos educativos, educacionais? Vamos seguindo, né, slide 8. Em relação à expulsão dos jesuítas, vale a pena destacarmos um aspecto, o aspecto quantitativo. Foram todos eles expulsos por volta, né, de meados do século XVIII?
Todos foram expulsos? Nenhum ficou? Não, muitos ficaram. Nós tínhamos no século XVIII, vejam, experiências funcionando muito bem. A exemplo do Seminário de Olinda, continua funcionando muito bem, formando os filhos da elite. Ou seja, nem todos os jesuítas foram expulsos no século XVIII. Mas os que foram expulsos causaram consequências, obviamente aqui. 13 anos depois, foram criadas as aulas avulsas, ministradas pelo clero que ficou no Brasil. Ou seja, as aulas avulsas, as chamadas aulas régias, elas não foram assumidas, ministradas por um grupo de professores formado. Nós não tínhamos isso. Quem ficou ministrando essas aulas, né, aquelas aulas, foram os membros do clero secular. Então, a educação no Brasil, ela não segue uma linha reta e tranquila. Não, ela é problemática. Ela nasce voltada para a perpetuação de uma cultura europeia. Os colégios são organizados nos moldes da formação de uma elite e as aulas das primeiras letras, elas sofrem uma interrupção. Aí, com a saída dos jesuítas, e essa interrupção é de encaminhamentos, os jesuítas são expulsos, parte fica, dá continuidade nas aulas régias, mas em quantidade menor do que existia antes. Então, a educação, ela é um problema no Brasil. E mudanças nesse estado de coisas só vai ocorrer mesmo no século XIX, no período aí de pós-independência. E o que é que a gente tem aí no século XIX? Slide 9. A gente tem, logo no começo do século XIX, a vinda da família real. E no período são criados os primeiros cursos superiores não teológicos, mas a educação continua elitista. Chega a família real em 1808 e um processo educacional para a formação dos quadros continua. A educação, ela, de primeiras letras, também continua elitista. Aqueles membros de uma camada que nós podemos considerar uma camada intermediária da sociedade, porque, vejam, século XVIII, não estamos mais no século XVI, quando nós tínhamos uma maioria de latifundiários e, de outro lado, uma massa de trabalhadores escravizados. Não, é século XVIII. Há uma camada social intermediária, e essa classe intermediária enxergava na educação dos seus filhos uma possibilidade de ascensão social. E essa classe intermediária, ela vai se aliar à classe dominante. Por quê? Porque precisa dela para ascender. Porque a classe dominante é uma classe pautada na cultura europeia, colonial. Ela abre as portas para cargos públicos, administrativos, burocráticos, para membros da camada social intermediária. Vejam, são duas classes sociais distintas que procuram a educação. E procuram a educação como um modo de permanência em termos de privilégios, em termos de busca de espaço político-econômico, e uma outra, né, é a camada intermediária que busca, com essa aproximação da classe dominante, ela busca ascender socialmente. Tá? Slide 10. O que é que nós temos aí? Né? Com Dom João, em 1808, nós temos os primeiros cursos superiores implantados, que são cursos implantados naturalmente para as forças, que nós chamamos hoje de Forças Armadas. Então, é criada a Academia Real da Marinha e a Academia Real Militar. Eu digo obviamente, por quê? Porque em 1808 ocorreu a vinda da família real, né, de Portugal para o Brasil, em decorrência da invasão que Portugal sofreu pelos franceses do Napoleão. Então, muda-se para o Brasil o centro político-administrativo português. Logo, é preciso que, onde a família real está, onde está o coração da administração portuguesa, nós tenhamos uma academia da Marinha, uma academia militar. Essas vão
vão se tornar depois a escola central, né, de aplicação voltada para a formação de engenheiros, daqueles que vão seguir a carreira das armas. Então, temos aí a criação de academias militares no Brasil do século XIX. Enfim, com a chegada de Dom João, são criados cursos, e esses cursos, a presença da família real, né, vai contribuir para o germezinho da autonomia, né, do que hoje nós chamamos de Brasil, que vai efetivamente terminar culminando na independência política dessa região em 1822. E aí vem, 1822, independência política do Brasil. E essa independência política, gente, ela não vai mudar o quadro de ensino no Brasil. No período da independência, quem eram os letrados? Eram os membros das camadas favorecidas economicamente. Eles ocupavam um papel importante, uma vez que, em sua maioria, eram eles quem ocupava os cargos político-administrativos. Em decorrência disso é que as permanências na educação, elas foram tantas, mesmo no período aí, imediatamente pós-independência. Seguindo, então, aí no nosso slide 11, o que podemos dizer? Que o ensino na esfera provincial, vejam só, não é mais colônia. Já passamos num processo de independência, já ocorreu a independência. Então, no período imperial, o que hoje nós chamamos de Estado, chamávamos de província. Então, o ensino na esfera provincial, que hoje seria estadual, para ele não havia recursos financeiros suficientes para formar uma rede de ensino. Claro, nós dormimos colônia e acordamos devagarzinho em 1822, independente. Províncias estavam criadas no Brasil, no país independente, mas aquelas províncias elas não tinham uma estrutura econômica financeira suficiente para criar e gerir uma rede de ensino. Isso nós estamos fazendo referência à rede de ensino das primeiras letras, como eram chamadas as escolas que depois passaram a ser chamadas de escolas de ensino primário, depois ensino de primeiro grau e hoje ensino fundamental. E o ensino secundário, né, como era que ele estava organizado? Pós-independência, o ensino secundário ele caiu nas mãos do âmbito privado. E algumas instituições de caráter público, em algumas delas havia cobrança de mensalidade, né, em algumas províncias, em decorrência justamente da fragilidade de algumas províncias e das dificuldades, né, de chegada do poder central em algumas províncias. Então, muitos colégios privados de ensino privado foram construídos, claro que sempre orientados, né, como nós estávamos, no pós-independência. Então, esses colégios eles eram orientados por uma legislação imperial, uma legislação específica, mas eram instituições privadas. E o ensino primário ficou relegado aí, inicialmente, a um quase abandono. Mas o que é que nós podemos dizer mais sobre esse ensino de primeiras letras? Nós temos aí, 5 anos após a independência, ou seja, 1827, uma lei, a lei de 15 de outubro de 1827, que cuidava do ensino das primeiras letras. De acordo com aquela lei, o que era determinado? Era determinado que fossem criadas escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares considerados populosos no Império. E os professores? Vejam, 1827. Os professores que não tivessem a necessária formação para ensinar, ou seja, quase todos, porque nós não tínhamos em 1827 faculdades de formação de professores. Quando se falava em formação de professores, falava-se em escola normal. E escola normal, em 1827, Natal tinha, por exemplo? Não. Foi ter depois. E a escola normal abriu, fechou de novo, fechou de novo, abriu novamente. Funcionar
né, abrir e funcionar de maneira ininterrupta, a Escola Normal de Natal passou a funcionar mesmo em 1908, com a reforma educacional responsável aí pela reabertura da escola normal e criação dos grupos escolares, a partir, efetivamente, de 1908 isso aconteceu. Então, lá em 1827, os professores não tinham formação. E o que a lei previa sobre isso? Que os professores deviam se instruir, que deveriam eles próprios buscar a devida qualificação pela sua própria conta e risco. Ou seja, quem iria financiar a formação dos professores em 1827? Era o Estado? Não. Eram os próprios professores. Certo? Então, os professores eles deveriam qualificar-se em curto prazo e às custas dos seus próprios ordenados. Ordenados. Não era salário, não. Estamos falando do século XIX, como está na lei, de acordo com seus próprios ordenados. Isso onde? Nas escolas das capitais. E aí, as escolas das capitais, mais organizadas em 1827, né, as capitais tinham escolas consideradas modelo, e naquelas escolas, os professores tinham que buscar melhoria da sua qualificação. E o que os professores deveriam ensinar? Deveriam ensinar a ler, escrever, as 4 operações aritméticas e os princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica apostólica romana. Isso deveria ser proporcionado a meninos e meninas? Não, aos meninos. Indicava-se ainda uma preferência para a leitura da Constituição do Império e a história do Brasil. E as escolas para as meninas? Eram pelo menos previstas? Sim, eram previstas. Declarava-se que deveria haver escolas de meninas nas cidades e vilas também, né, vilas mais populosas, mas em que os presidentes de província, em reunião de conselho de instrução pública, conselho da administração da província, julgassem necessário. Ou seja, se o presidente da província, em reunião com seus conselheiros, decidisse que não era necessário, então não era necessária a abertura de escola. A legislação previa dessa forma. Mas, enfim, se as meninas tivessem escola, o que elas deveriam estudar? Será que elas deveriam... o que elas deveriam ter acesso? A que, por lei? Elas deveriam ter acesso a conhecimentos relativos a prendas, que serviriam à economia doméstica, ou seja, a mulher tinha que aprender, no século XIX, algo que está relacionado à sua vida familiar. Algo que vale a pena frisarmos é a igualdade de renda entre mulheres professoras, né, e os professores. No artigo 13 da lei, né, declarava-se, né, que as mestras receberiam os mesmos ordenados e gratificações concedidas aos mestres. Né, já que até hoje se luta por igualdade de vencimentos, então vale a pena citar isso. Então, é via Estado que essa igualdade de renda entre homens e mulheres se efetiva, não é via iniciativa privada, né, e pontual. Não, é via legislação estadual, voltada para o Estado. Essa igualdade ela tende a se efetivar via Estado. E as iniciativas voltadas para o ensino secundário concentram-se no âmbito do privado. E o que imperava em termos de ideário? Se o direito à educação ele foi se constituindo, qual era o ideário que orientava as ações? Era a teoria cristã. Era essa perspectiva que orientava
e que imperava até, de certa forma, até hoje, a influência permanece forte. Porque, veja, nós estamos, né, século XXI, 2018, 19, 20, tem professor que até hoje sofre quando, por exemplo, tem que dar aula e tem que falar, por exemplo, da origem da humanidade. E aí ele tem que falar da teoria, por exemplo, de Charles Darwin. Ora, gente, Darwin é um homem do século XIX. Então, se hoje falar de Darwin, teoria da evolução das espécies, se isso faz tremer algumas até autoridades do Estado, você imagine isso no século XIX. Realmente Darwin foi um homem de muita coragem. Porque em uma época em que a ideia de Deus tomava conta das relações sociais, ele estudou, concluiu, instituiu e conseguiu convencer a comunidade científica da sua época da ocorrência da evolução da espécie humana. Porque a sociedade da época era orientada, e aí especialmente Brasil, né, Brasil imperial, era orientada pela teoria cristã. Mas vamos aqui adiante. E aí o que nós temos? Nós temos uma organização, essa organização educacional do Império, nós vamos ter o que em termos de mudança? Né? Nós vamos ter algumas mudanças que vão se efetivamente na República. Veja, nós corremos um pouquinho, tá, com esse período imperial, né, com um pouco antes do período imperial, para chegarmos na República, que é o que de fato nos interessa. E o que é que nós podemos dizer sobre a República nesse momento? Podemos dizer que a República ela traz muitas permanências em relação ao Império, mas ela traz também, obviamente, mudanças. E em termos de educação, o que é que o Brasil vai se diferenciar? Primeiro, que essa nova forma de governo, ela toma a educação como um projeto político, que é, na verdade, algo natural, corriqueiro. Por quê? Porque quando um país ele muda o seu sistema político, a tendência é que suas autoridades mudem algo relativo à educação. E para quê? Para que, por meio da educação, atinja-se a sociedade, com a construção ou consolidação de um novo ideário. E a República, no Brasil, ela foi implantada, revestida por um novo ideário. O ideário da modernidade. Parte dos republicanos considerava o Império sinônimo de atraso, né, do retrógrado, e a República como o novo, o moderno. E o que nós temos em termos de educação? Temos um Estado, ou estados, não mais províncias. Nós temos estados que vão se tornar, aliás, um deles vai se tornar modelo e vai, por conta disso, se tornar uma espécie de espelho para os demais estados do país. Ele vai espelhar o seu modelo de organização da instrução pública, né, da educação pública, isso para todo o país. E esse estado foi o estado de São Paulo. Lá foi criado um modelo de escola normal, lá foi criado um modelo de escola de ensino primário. E eram grandes, né, as escolas normais, imensas escolas normais, eram grandes também as escolas primárias criadas, isso em termos físicos. E em termos de organização do trabalho escolar, mudanças também vão ocorrer, sobretudo na esfera do ensino primário. E aí nós damos o exemplo dos grupos escolares, né, voltados para a alfabetização, para o processo de aprendizagem das primeiras letras. Então, eles foram criados, não é? Tanto para diminuir os índices de analfabetismo, quanto para criar, né, a identidade nacional no Brasil. Isso por meio da construção, da experimentação de uma nova cultura escolar. Então, foram criadas escolas, mas no Império não eram criadas escolas? Eram criadas escolas. Mas muitas daquelas escolas do Império eram criadas
e entrava em funcionamento dentro da própria casa dos professores. Era, na verdade, instituída aquela residência como uma escola. A ideia de construir uma escola como um espaço físico específico, o prédio construído de modo específico para funcionar como uma escola, isso é realmente algo que se concretiza no governo republicano. A escola, sem uma sede própria, com uma sede própria com métodos definidos, isso ocorre na República. Então, aquela escola sem um prédio próprio, sem que os seus professores tivessem uma formação específica, sem uma metodologia de ensino, né, discutida e efetivada oficialmente, isso vai mudando com a República. Agora, é claro, nem tudo vai mudar. É aquela perspectiva de que quem dirige a educação é o professor. E o ideário presente ali naquele momento, né, levava, por exemplo, como consequência, a manutenção de altos índices de reprovação. Aquele que reprovava na escola era aquele considerado ignorante. A escola ela passa a se organizar em novos moldes, as escolas normais começam a entrar em funcionamento efetivo, os professores passam a ser formados, a escola muda em termos de qualidade, mas há índices de reprovação muito altos. Então, como é que houve melhora, mas os índices de reprovação continuam altos? Então, o aluno que reprova é o ignorante. Então, havia uma perspectiva meritocrática nas escolas, inclusive de ensino primário. Então, aluno de escola primária, dos grupos escolares, na República, né, os momentos de exames escolares, sobretudo os do final do ano, eram verdadeiros rituais. Eram montadas bancas examinadoras para os alunos, que eram avaliados tanto por meio da expressão escrita quanto da expressão oral. Os resultados das avaliações dos alunos eram publicados nos jornais da época. Então, era criada realmente uma cultura de incentivo à sua progressão, ao desempenho que você ia adquirir dentro daquela escola. Era a sociedade meritocrática permanecendo aí de um regime político ao outro. Então, a educação ela passa na República por mudanças, inicialmente, né, mas há também casos, situações, aspectos que permanecem. Em termos de mudança, nós temos aí uma palavra de ordem que guia o trabalho das autoridades em educação, que é a determinação de que a escola ela passa a ser considerada direito de todos e dever do Estado. Né? A educação, ela passa a ser dever do Estado. E aí, quem quiser se aprofundar, tá? Slide 13, quem quiser se aprofundar um pouco mais acerca desse período de transição do Império para a República e sobre o processo de construção das grandes escolas, sobretudo em relação ao ensino primário, nós temos aí algumas obras nas quais nos dedicamos a trabalhar o período, a pesquisar sobre a época. São trabalhos de pesquisa, portanto, voltados para esse tipo de escola. E temos algumas outras publicações também relativas à cultura escolar do período. São indicações que nós deixamos aí nos slides, que ficam aí disponíveis para todos vocês. Vocês podem verificar discussões sobre o Nordeste, né, obviamente, mas, enfim, envolve estados do Nordeste, mas é uma discussão que envolve, claro, o contexto mais amplo, nessa relação entre escola, república e educação. Vamos adiante. Nós temos aí na década de 20, né, que é um período, está dentro do período chamado de Primeira República, que é um período, década de 20, período em que ocorre o movimento de arte moderna. Década de 20, que para alguns pesquisadores é considerada a gênese do Brasil moderno. Ali nós tínhamos, né, naquele Brasil, de fato, algumas mudanças, né, alguns eventos que marcaram, mas não só a década de 1920. Eventos que exigem de todos nós rememoração ao falarmos das mudanças que a República acarretou para o Brasil. Em termos de educação, nós temos em 1924 a criação da ABE, Associação Brasileira de Educação, que promoveu várias conferências sobre educação
e professores de todo o país se dirigiam para as conferências nacionais da ABE, nas quais apresentavam trabalhos, frutos das suas experiências nas escolas. E isso terminou contribuindo para quê? Para que no retorno para os seus estados, os professores contribuíssem para mudanças nas suas respectivas escolas. E nós temos aí um pouco mais adiante, em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. O Manifesto dos Pioneiros. O que é que os pioneiros queriam? Eles queriam uma educação moderna. E não mais uma educação como aquela que trouxesse, que apresentasse resquícios do Império. Então, os pioneiros da Escola Nova desejavam uma educação moderna e não mais aquela dita tradicional que remontava à educação jesuítica. Penso aí que vale a pena, como uma síntese, tá, sobre os pioneiros, esse vídeo que nós vamos passar agora sobre os pioneiros da Escola Nova. Vou pedir que o pessoal da edição rode o vídeo aí, por favor. Atenção, senhores ouvintes, atenção. Agora uma notícia que interessa a todo o povo brasileiro. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova exige renovação já, em todas as escolas do Brasil. O próprio manifesto se auto-intitula um documento um projeto de reconstrução educacional do Brasil. Extra, extra! Manifesto denuncia. República não consegue criar a escola que o Brasil precisa. Não é que a educação no Brasil esteja desorganizada. Eles usam esse termo no manifesto. Ela está inorganizada, quer dizer, ela ainda não se organizou. Univesp apresenta Educação em Foco. Os principais jornais do país publicaram neste mês de março de 1932 o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação. Um ponto que o manifesto repete, e é um refrão o tempo inteiro, é que a educação tem que ser tratada da mesma maneira que os assuntos sérios estão tratados. A ciência evoluiu e a ciência da educação tem que evoluir. A chave para o progresso, da sociedade seria, então, o pensamento racional iluminado pela ciência, que permitiria à população mesmo sair do estágio, como eles falavam, pré-lógico, irracional, e alcançar um nível de maturidade, de uma capacidade de planejar a própria vida, de interferir nos rumos da vida social de forma positiva, Dirigido ao povo e ao governo, o manifesto é assinado por 23 homens e 3 mulheres, educadores e intelectuais de renome, liderados por Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira, conhecidos como os 3 cardeais da educação nova. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. Repetindo. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. O primeiro parágrafo é muito interessante, porque eles dizem a economia encontra o seu movimento, ela define o seu espaço, ela briga pelo seu lugar. E a educação, que é tão fundamental quanto a economia, pode inclusive parar a economia, não encontrou no nosso país ainda o seu espaço desta maneira. A socióloga Helena Bomeni, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, conversou com a Univesp TV no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. A página com as assinaturas Fernando de Azevedo,
Anísio Teixeira, Espínola Teixeira, Lourenço Filho, Sampaio Dória, que fez uma reforma educacional em São Paulo. Libânia Nassif Xavier é da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela estudou o manifesto em seu livro, Para Além do Campo Educacional, lançado em 2002. Então, se você pega o documento, você vê que em termos gerais, é um documento que está propondo a organização de um sistema nacional de ensino, né? As ideias dos pioneiros de 32 para a organização do ensino já estavam presentes nas reformas educacionais da década de 20. Essas reformas haviam sido feitas pelos signatários do manifesto, em vários estados da federação. Este período da educação brasileira recebeu do pesquisador Jorge Nagli o nome Otimismo Pedagógico. Foi aí que teve a grande introdução do movimento da Escola Nova, que vem desde o final do século XIX. Ele vinha vindo e ele ganha, então, muita força na década dos 20. O manifesto propõe a grande reforma, a reforma das reformas, como escreveram os pioneiros. Na época, o Brasil vivia a efervescência política, social, cultural do tempo da Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas e pela Aliança Liberal. O presidente Getúlio Vargas esteve presente na 4ª Conferência Nacional de Educação. Em seu discurso na Associação Brasileira de Educação, o chefe da nação solicitou aos educadores reunidos no evento que apresentem as bases para uma política educacional da Revolução de 30. Este dia marcou a origem do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Ouvintes de todo o Brasil, imagine agora viajar no tempo. Imagine que um dos pioneiros da Educação Nova pode se transportar para o futuro. Como estará a educação em nosso país? Será que algumas dessas ideias do manifesto estarão presentes nas escolas do século XXI? Veja só, por que os alunos não estão na sala de aula? Gostei de ver. Aqui, o aluno é educado de acordo com as suas aptidões naturais. Vejo que os alunos estão fazendo um trabalho em grupo, como nós pioneiros havíamos preconizado. Ora, o que temos aqui? Um símbolo da religião católica. Será que não alcançamos a escola laica? Alunos assistindo a um filme dentro da sala de aula. Isso é muito eficiente para o aprendizado. É como escrevemos. A escola deve utilizar todos os recursos formidáveis, como a imprensa, o disco, o cinema e o rádio. Com licença. É horário do recreio? Não. É aula? É ciência. Com licença. O senhor é o professor? Sim. Qual a sua graça? Massoni, Luiz Antônio. Luiz Antônio, prazer. Por que não estamos na sala de aula? É porque nós temos essa continuação na sala de aula também, que é o entendimento dessa atividade. Aí vem o raciocínio todo baseado em cima do que eles fizeram. Porque essa atividade mais lúdica chama muito mais atenção do que simplesmente uma explicação. Então, há uma associação de duas ideias. Será que eu posso observar um pouquinho a atividade? Claro. Ele traz princípios, valores, propostas, né? Político-administrativas, concepções que rompiam com a estrutura que o ensino vinha tendo até então, né? Um ensino voltado, um ensino elitista, um ensino descolado do meio social, né? Um ensino, como eles chamavam, uma escola tradicional. Para raio do prédio, uma altura alta, e nós estivermos próximos... Com licença, desculpa interromper. Qual a sua graça? Ricardo. Ricardo. Professor, isso aqui é uma aula? É uma aula. É uma aula de geografia. O céu preto, né? Quanto que deu? 30 graus. 30, marca aí. Eu vou ler um trecho, professor, rapidamente, depois continuamos a atividade. É um trecho do manifesto que eu escrevi nos anos 30, que fala justamente sobre isso. Nessa nova concepção da escola, que é uma reação contra as tendências exclusivamente passivas, intelectualistas e verbalistas da escola tradicional, a atividade que está na base de todos os seus trabalhos é a atividade espontânea, alegre e fecunda, dirigida à satisfação das necessidades do próprio indivíduo.
O que distingue da escola tradicional à escola nova não é de fato a predominância dos trabalhos de base manual e corporal, mas o estímulo constante ao educando, a buscar todos os recursos ao seu alcance, graças à força de atração das necessidades profundamente sentidas. Realmente, eu acho que esse tipo de atividade dá um estímulo maior ao educando. O senhor concorda com isso, não, professor? Concordo, porque a gente tem que explorar todas as nossas possibilidades. Aquela educação bancária que nós tínhamos, né, até alguns anos atrás, de professor ser detentor do conhecimento e de chegar na sala e somente passar o conteúdo para o aluno, sem muitas vezes se importar se ele estava assimilando o conteúdo, é uma educação que já ficou um pouco para trás. Muito obrigado, viu? Nós percebemos por essa síntese aí sobre os pioneiros como o país estava em movimento, passando por transformações. E tantas outras transformações vão acarretar mudanças no país até 1930. O que é que nós temos pontualmente no ano de 1930? Nós temos o movimento de Vargas, né, que ficou conhecido como Revolução de 1930, que vai resultar na derrubada do governo Washington Luiz, e Getúlio Vargas vai assumir o governo do país. Isso por um longo período, até 1945, né, um grande aí período do governo Vargas. Nós temos aí, em termos de educação, a criação do Ministério da Educação, que não é criado com esse nome, né, nasce como Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, ou seja, é uma pasta em que se dividem os negócios da educação e da saúde. Mas, claro, já é um passo, né? um passo, grande passo na organização, no pensamento, na definição dos serviços que seriam atribuídos à educação. Então, a educação ela passou a integrar um ministério. Em termos gerais, o que é que a gente tem no Brasil? A gente tem, né, uma indústria crescente, se fortalecendo, adquirindo um ritmo mais rápido de desenvolvimento, e com o desenvolvimento industrial, que a década de 1930, né, nela nós vamos assistir, vai se exigir, né, um aumento na quantidade de trabalhadores, e que vai aumentar muito nas décadas de 40, 50. Então, o que ocorre entre 1930, 1940 até a década de 50? Nós vamos ter uma necessidade maior de mão de obra, razoavelmente especializada. E, para isso, era preciso investir em educação. Então, saímos de uma crise econômica, de uma economia que era pautada em agricultura, tanto que a crise na Bolsa de Valores de Nova York, de 1929, né, que estoura, né, e sai com suas consequências afetando vários países, vai afetar a produção cafeeira no Brasil, por conta de negócios internacionais que os cafeicultores brasileiros tinham. Então, muitos terminam fazendo o quê? Né? Claro, continua com sua produção de café, mas muitos terminam investindo também no processo de produção industrial. Então, parte das oligarquias rurais vai se voltar para o investimento industrial. Vão dividir poder aí com uma burguesia que está emergindo e vão, né, se consolidar os seus membros em uma classe dominante. E aí o que ocorre? Se nós temos, por um lado, mudanças na economia, pelo fortalecimento dos aspectos da indústria e não mais da agricultura, né, como coração da economia brasileira, se por um lado a gente tem indústrias nascentes ou em consolidação, a gente tem também aí a ampliação do número de trabalhadores. E se a gente tem essa ampliação de necessidade de trabalhadores, isso vai acarretar em mudanças em termos de demandas para a educação escolar. Isso faz sentido quando pensamos nas razões pelas quais foi instituída a educação por parte de uma agenda ministerial. Então, a partir de então, nós vamos assistir à criação no Brasil de escolas técnico-profissionalizantes. Então, com a indústria,
a necessidade de formação em escolas profissionalizantes, né, se fortalece. Então, a partir desse período, né, pós Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter países envolvidos na guerra que terminam, alguns deles afrouxando, alguns mais, outros menos, mas afrouxando a sua produção industrial, em termos de diversificação, o que vai possibilitar o desenvolvimento da indústria nacional daqueles outros países que não estão envolvidos diretamente com a guerra. Era o caso do Brasil. Em outras palavras, a economia dos países em guerra vão estar voltadas, em certa medida, para a produção de materiais bélicos. Repito, umas mais, outras menos. E aí, como fica a produção de bens de consumo? E aí, de certa forma, a economia brasileira encontrou brechas para desenvolver-se. Daí precisava de trabalhadores com formação técnica básica. Tá? Então, aqui nós temos, né, nesse slide 16, uma síntese, na verdade, de tudo, né, disso que eu já falei. Então, Revolução de 1930, ocorrem mudanças que aceleram um processo de aceleração do capitalismo. Nós não temos aí uma data fechada, tá? Então, no ano X ou na década tal, ocorreu o desenvolvimento e a implantação do sistema capitalista no país. Não é assim que ocorre. É um processo de implantação relativamente longo. Tá? E nós não temos um período fechado. O sistema capitalista, ele é implantado de uma forma processual. Então, a gente tem, em 1930, mudanças que aceleram esse processo de consolidação. E, em termos educacionais, nós temos aí a criação das escolas técnico-profissionalizantes. E aí eu pergunto, para todos? Não. Para filho dos pobres. De um lado, nós temos a diversificação da produção industrial e, do outro lado, nós temos a necessidade de qualificação da força de trabalho. E se o desenvolvimento do país, né, acerca dele, o Estado assume a responsabilidade, né, de contribuir, ele assume, de que maneira? Assume que vai cuidar da formação desses novos trabalhadores. Okay? E aí nós temos, né, de um lado, uma classe de trabalhadores e, de outro, uma elite formado pela burguesia financeira e por aqueles financeira e industrial e por aqueles membros das oligarquias cafeeiras.